Já tivemos aí uns minutinhos de tolerância, já temos uma boa quantidade de pessoas, de participantes na reunião, e acho que já podemos dar início à reunião, né? Iniciar dando vocês bom dia, vou pedir permissão a todos vocês para a gente gravar a reunião a partir de agora, ok? Bom dia a todos os participantes. Damos início à reunião do Grupo Técnico de Interlocutores de Contratações. Essa reunião tem por objetivo tratar sobre a implantação da nova lei de licitações na UFC. E eu passo agora a palavra, agradecendo a presença de todos e passando a palavra para a pró-reitora adjunta de Planejamento e Administração, a Dênia Augusto Guimarães. Com a palavra, Dênia. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a presença de todos neste momento de implantação da lei 14.133 e agradecer ao grupo da Proplad, que também vem conduzindo esses trabalhos de implantação de lei, de contatos com vocês e de tirar dúvidas e elaboração dos TRs, né, seguir os checklists. Então, esse é um momento de grande mudança e contamos muito com a colaboração de todos nesse momento de tão desafiador, né, um momento tão importante de mudança para a UFC e para o serviço público. Então, bom trabalho a todos vocês. Só vamos pedir aqui só mais uns minutinhos, a gente teve aqui um pequeno problema técnico, e o professor Almir, o pró-reitor de Planejamento, vai entrar na reunião em alguns minutos. Mas só um pouquinho mais de paciência, tá? Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande ter essa reunião com vocês, interlocutores de compra da Universidade Federal do Ceará. E é uma oportunidade muito importante porque nós, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração da Universidade, precisamos da ajuda, da colaboração bastante forte de vocês para a gente implantar definitivamente a nova legislação que está já em vigor e se refere exatamente ao processo geral de aquisição de bens e serviços pela Universidade Federal do Ceará, por todos os órgãos públicos federais, e essa legislação, ela trouxe grandes avanços, importantes avanços, e também muitas modificações, muitas mudanças em relação à Lei 8666, de modo que se faz muito importante ter a ajuda e a colaboração de todos para que esse processo de ajuste e de implantação dos procedimentos necessários para a realização das compras sob a nova legislação se deem de forma tranquila, sem problema, na Universidade Federal do Ceará. E para isso a gente precisa exatamente da colaboração de todos. A Luana, o Horácio, o Marcos Barbosa, o pessoal da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, todos estão empenhados para que tudo corra bem nesse processo de transição de uma legislação em que nós estamos acostumados a trabalhar com a nova legislação. Que pelo menos a tentativa que se deu foi no sentido de dar menos burocracia e mais transparência, assim como também celeridade no processo de compras de um modo geral. De forma que eu, pró-reitor de Planejamento e Administração, preciso da colaboração, peço a colaboração, nós todos pedimos a colaboração de vocês e estamos aqui à disposição. Certamente que haverá outras oportunidades que vamos nos reunir, assim como também eu considero importante que vocês possam, sempre que possível, fazer os cursos e os treinamentos necessários para estar sempre atualizados em relação a essa nova norma, de modo que
É uma satisfação muito grande e eu quero desejar a vocês um bom dia. A Luana vai, então, fazer uma apresentação aí das alterações básicas para que todos tomem conhecimento. Eu agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar com vocês, desejo um bom dia, bom proveito e um excelente final de semana para todos. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, gente. Vou apresentar aqui a minha tela. Então, como o professor me falou, a gente fica muito feliz, né, de estar tendo essa oportunidade. Na verdade, hoje a gente vai ter só aqui meio que uma conversa, né, tentando pontuar as principais alterações, né, o que está acontecendo no âmbito da UFC para a implantação da nova lei, né. A apresentação ela não vai ser muito longa, tá, gente? E no final a gente vai abrir um tempo aí para a gente tirar dúvidas, trocar informações, receber sugestões, tá certo? Esse aqui vai ser o nosso roteiro de apresentação. A gente vai falar um pouquinho da importância do processo de contratação, quem são os interlocutores de contratações, qual o papel dos interlocutores, a nova lei de licitações e contratos administrativos, as principais alterações, a regulamentação, os sistemas auxiliares, os modelos disponibilizados pela Proplad, treinamentos sugeridos, e o coordenador de administração e patrimônio, Marcos Barbosa, vai falar um pouco sobre a experiência dele na instrução de processos já pela nova lei. O processo de contratação pública tem como objetivo proporcionar à administração a possibilidade de realizar um negócio mais vantajoso, buscando a melhor relação de custo-benefício com terceiros interessados em firmar contrato com o poder público, de forma a atender às suas necessidades. Então, assim, é muito importante, né, que ocorra a correta instrução do processo para a gente assegurar que a administração vai estar realizando o negócio mais vantajoso, que a melhor relação custo-benefício vai estar sendo buscada, né, e principalmente que a necessidade da administração vai ser atendida, né. Os interlocutores de contratações são servidores nomeados pela portaria 328, de 21 de novembro de 2022. Eu acredito que todos vocês receberam, né, e tiveram acesso a essa portaria. Eu imagino que todos que estão aqui estão designados como interlocutores. Pode ser que tenha mais alguém que não seja interlocutor, mas a grande maioria é interlocutor de contratações da UFC. O papel de vocês é muito importante, viu, gente? Vocês têm o papel, né, de intermediar e acompanhar o trâmite dos processos de contratações das unidades de vocês, né, e nessa fase de implantação da nova lei, esse papel ele se torna ainda mais importante, né? Nós da Proplad, como órgão interno regulador das contratações da UFC, a gente conta muito com a parceria de vocês, né, como o professor me falou. A gente está agora num processo de construção, e toda e qualquer sugestão é bem-vinda, né, a gente avalia, como sempre tem sido, né, como foi também na 8666, e a gente vai construir isso também para a lei 14133, que é a nova lei. Na portaria, vocês têm acesso, né, a todas as atribuições, qual o papel de vocês, mas eu trouxe aqui alguns principais que eu entendo que sejam bem importantes, né, facilitar a comunicação entre o setor demandante e a Proplad. Quem já interlocutou há algum tempo sabe que essa comunicação ela é sempre aberta. Nós da Proplad estamos sempre à disposição por telefone, presencialmente, né, a gente se coloca à disposição para agendar horário, para quando vocês precisam, né, de algum suporte, e a gente quer aqui reafirmar a abertura, né, que a Proplad dá para os interlocutores, principalmente, né, que tem esse papel aí de ser um elo da Proplad com as unidades. Então é de extrema importância que vocês tenham essa abertura, né, esse canal de comunicação com a gente. Participar do planejamento de contratações anual, eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar do PGC e do PCA, né, o PGC que é o sistema e o PCA que é o planejamento de contratações anual. Colaborar
ou integrar a equipe de planejamento de contratações. A gente sabe que, a depender da unidade demandante, são muitos processos, nem sempre o interlocutor consegue participar, de fato, das equipes, mas ele tem o papel de estar ali dando suporte para as equipes de planejamento da sua unidade. Acompanhar o trâmite dos processos de contratação de sua unidade, isso aqui também é muito importante, gente. Na Proplad, a gente faz um acompanhamento dos processos prioritários, né, processos que atendem toda a instituição, né, aqueles processos estratégicos. Então, é de suma importância que vocês acompanhem também os processos de vocês. E se tiver um processo que tenha grande relevância, que vai causar algum prejuízo ou atraso daquele processo, que vocês reportem, né, que vocês entrem em contato com a gente, para a gente ver o que está acontecendo, se está demorando, qual é o motivo, certo? E, por último, mas não menos importante, contribuir com o aprimoramento dos procedimentos de contratação na universidade. Isso aqui é o que eu falei, né, no slide anterior. A gente agora está numa fase de muito aprimoramento, né, são novas regras, não foi uma mudança drástica, mas tem muita mudança, a gente ainda está em fase de transição, digamos assim, e a gente conta muito com a contribuição de vocês, né, para o aprimoramento dos processos. É um momento também da gente revisar muita coisa, a gente vem fazendo esse trabalho na Proplad, é um trabalho bem exaustivo, porque quem trabalha com contratações sabe que são muitos regulamentos, né, muitos modelos, então a gente conta muito com a contribuição de vocês. Passando agora um pouquinho para a nova lei em si, certo? A nova norma geral de contratações é a lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, né? Ela foi sancionada 28 anos após a vigência da lei 8666, é um tempo, né, bastante longo, então, de certa forma, é uma quebra de paradigma, né, a gente vinha trabalhando com diversas leis, lei 8666, lei 10.520, do pregão, a lei 2.462, do RDC, Regime Diferenciado de Contratação, diversas jurisprudências, normas para a contratação de tecnologia da informação, vários instrumentos auxiliares, né, ETP, DOD, e assim, a nova lei, ela traz uma espécie de compilado, ela é uma lei até mais extensa, que é a 8666, por esse motivo, porque ela é uma espécie de compilado dessas normas que já existiam, e claro, ela busca, né, aperfeiçoar os procedimentos que já existiam, mas, no geral, ela um compilado. A lei, ela vai entrar em vigor de maneira... Ela já está em vigor, né? A gente já está na transição, mas dia 1º de abril de 2023, a 8666 não estará mais vigente. Então, a gente não pode mais utilizar a 8666. Então, de fato, nós estaremos obrigados, né, a utilizar a nova lei de licitações a partir do dia 1º de abril de 2023. No âmbito da UFC, foi constituído um grupo de trabalho, por meio da portaria número 40, de 14 de fevereiro de 2022, para analisar e implementar a nova lei de licitações e contratos. O GT é composto por representantes da Proplad, da UFC Infra e da STI. O GT, ele é presidido por nós aqui da Proplad, né, mas a gente conta muito com a contribuição da Infra e da STI. Quero agradecer aqui, né, se tiver aqui algum representante dessas unidades. Em suma, né, o GT, desde sua implantação, já realizou 9 reuniões, né, todas com atas, tudo registrado em um processo administrativo. A gente fez a revisão e a aprovação de aproximadamente 23 fluxos e 43 formulários, né, todos esses documentos foram submetidos ao grupo técnico. Emissão das minutas dos atos de regulamentação interna, que a gente vai ver aqui a seguir. E o GT sempre trabalhou com o envio de relatório bimestral sobre o andamento dos trabalhos. Essa é uma exigência, né, que o reitor estabeleceu na portaria e que o grupo técnico, claro, atendeu. Sobre as principais alterações, certo? A gente ainda está em fase de estudo, né? A gente agora está começando a utilizar, de fato, a nova lei.
Então, eu estou trazendo aqui as principais alterações, mas, claro, no dia a dia é que a gente vai passar a sentir mais, né, as mudanças nos procedimentos em si, né, na licitação, na prática, né, das contratações diretas. A nova lei, ela trouxe vários mecanismos de governança e gestão de riscos, né. Esses mecanismos, eles já vinham sendo meio que impostos, né, pelos órgãos de controle, já tinha muita jurisprudência sobre isso, mas a 8666 não tratava tanto. Então, o foco é muito em planejamento, em gestão de riscos e em gestão por competências. Né? Sobre planejamento, a gente vai ver um pouquinho aí no próximo ponto. Sobre gestão de riscos, a lei, ela fala de gestão de riscos diversas vezes, né? Em todas as fases do processo de contratação, a gente tem que fazer gestão de riscos. Gestão por competências, né, a lei, ela trouxe uma preocupação com o perfil do servidor que pode, né, trabalhar com contratação pública, a designação, né, desse servidor, que hoje a gente vai chamar de agente de contratações, na verdade a lei, né, está chamando. E aí, como eu falei, ela está trazendo muita ênfase na fase preparatória, com relação ao plano de contratações anual, que antes era regulamentado somente por uma instrução normativa, né, e agora existe uma previsão na lei. O estudo técnico preliminar, que é um documento que a gente já vem utilizando, não há tanto tempo, mas a gente já tem uma certa maturidade na elaboração desse documento. A gente precisa melhorar muito, porque é o documento, na minha opinião, mais importante para o sucesso da contratação. Já saiu também norma regulamentar específica sobre estudo técnico preliminar, e termo de referência, certo? A gente também vai ter novidades com relação ao termo de referência. Com relação às modalidades licitatórias, a gente tinha aí 7 modalidades sendo utilizadas, né, fundamentadas em 3 leis. A gente tinha concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, na 8666, tinha pregão na 10.520 e tinha o RDC na Lei 12.462 de 2014. E a nova lei, ela extinguiu tomada de preço, convite e RDC e trouxe como novidade o diálogo competitivo, certo? A gente ainda não tem muita informação a respeito dessa modalidade. A priori, a gente está entendendo que ela vai ser uma modalidade utilizada pelo órgão central de contratações, que é o Ministério da Economia, mas a lei está começando agora, né, a sua vigência de fato, e aí a gente ainda aguarda regulamentações a respeito disso. O pregão vai continuar sendo a modalidade mais utilizada, né, os processos, em torno de, sei lá, 90% dos processos, 95% dos processos que vocês instruem para a realização de pregão eletrônico, e eu acredito que vai continuar sendo. Com relação ao regime de duração dos contratos, os contratos agora poderão ter duração de 5 anos, prorrogáveis por até 10. Isso aí é uma novidade que vai ajudar, né, possivelmente, e é aplicável somente às contratações de serviços continuados. E a gente também vai ter a possibilidade de contratos com vigência por tempo indeterminado, para os serviços em regime de monopólio, como energia elétrica, por exemplo. Com relação às contratações diretas, a gente tem novos limites para a dispensa de licitação, hoje, né, porque anualmente já está sendo atualizado esse valor. Hoje o valor para aquisições e contratação de serviço está de R$ 57.208,30 e para obras R$ 114.416,65. Então, a gente deve ter um aumento também no número de processos de dispensa por valor, considerando a ampliação do limite, né, que na 8666 estava em 17.600. A gente tem também novas hipóteses de inexigibilidade. Na verdade, foi meio que um remanejamento de uma hipótese que era de dispensa e que agora é de inexigibilidade, que é para aquisição e locação de imóveis. Na prática, o processo de inexigibilidade em si não vai mudar muito, somente alguns atos burocráticos internos e que competem mais à Proplad. Com relação à regulamentação, a lei ela é bem extensa, gente, e infelizmente ela vai ter uma regulamentação também muito extensa.
De acordo com o acompanhamento realizado pelo governo federal, existe a necessidade de edição de 73 atos para regulamentar e para fazer a lei, né, ser utilizada de fato. 34 atos já foram publicados. Eu estou trazendo aqui 5 exemplos, né, dos atos que a gente mais vai utilizar, que é a IN 65 de 2021 para pesquisa de preço, a 67 de 2021 para dispensa eletrônica, a 58 de 2022 para os estudos técnicos preliminares, a 81 de 2022 para o termo de referência e a 94 de 2022 para as soluções de TI. Então, assim, é muito importante que vocês leiam essas instruções normativas, tá? De 73, eu estou pedindo para vocês lerem pelo menos essas 5. A gente até colocou no ofício circular, né, que informou a comunidade sobre a implantação da nova lei, e eu reforço aqui, tá, gente, a necessidade de leitura desses atos. A gente tem 16 atos em fase de elaboração, e com isso, né, fazendo a conta, a gente ainda tem 23 normas que não tiveram ainda, não tiveram início ainda, né, a sua elaboração. No âmbito da UFC, né, porque algumas regras precisam ser estabelecidas internamente. A gente já tem a portaria 35 de 2022, com a dosimetria de penalidades, a portaria 357 de 2022, que faz a designação dos agentes de contratação da UFC. A gente tem um material no site da Proclad com as orientações para a instrução de processo de compras e contratações. Esse documento ele já existia para 8666 e a gente já atualizou para a nova lei. Guia para a realização de pesquisa de preço também, a gente já está com a nova versão. E o ofício circular número 3, que foi o mais recente, tratando da aplicação da nova lei na UFC, né? Aí só reforçando, a gente está pedindo que, a partir do dia 13, que é a próxima segunda-feira, vocês, unidades demandantes, não encaminhem mais processos instruídos pela 8666. Por quê, Luana? Porque até o dia 31 de março, que é o último dia de vigência da 8666, se a gente não tiver feito a divulgação do edital, ou a divulgação da compra direta, da dispensa da elegibilidade, a gente não pode mais prosseguir com aquele processo. Então, por conta do prazo, de 13 de fevereiro a 31 de março, é muito difícil a gente conseguir concluir uma análise, possíveis saneamentos, elaboração de edital, análise jurídica do edital pela Procuradoria, a tempo de publicar até 31 de março. Então, a gente tem risco muito alto aí do processo ter que voltar para vocês para ser reinstruído, né? Então, por isso a gente está pedindo, e para isso a gente está dando todo o arcabouço de modelos, formulários, tudo já está disponibilizado para a nova lei. Eu vou falar aqui um pouquinho mais adiante, mas vocês vão ter acesso já a esses documentos, eles já estão disponíveis no SEI. Com relação aos sistemas auxiliares, tá? A gente já vinha utilizando o PGC, que é o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, né? Acho que boa parte de vocês aqui já conhece, principalmente quem é da Comissão de Compras Compartilhadas, STI e Infra, porque essas unidades, elas alimentam esse sistema também na ponta. O sistema ETP digital, né? Acho que todo mundo aqui já fez, já trabalhou com ele. A gente tem aqui 2 novidades, que é o sistema de gestão de riscos. Muito em breve, acredito que vocês não vão mais utilizar o formulário para mapeamento de riscos. Estou vendo aqui que a Natália está pedindo para repetir os prazos, né, Natália? Nesse ofício circular, no ofício circular 3 de 2023, a gente está pedindo que, a partir do dia 13 de fevereiro, processos instruídos na 8666 não cheguem mais na Proclad. Se vocês estiverem trabalhando em algum processo que está sendo instruído com os formulários que já existiam no SEI, a gente pede que vocês façam as devidas atualizações necessárias e a gente está à disposição para esclarecer dúvidas. Luana, eu botei esses formulários aqui, o que eu preciso para fazer a atualização? Peço desculpas, tá, gente? Tem mais três pessoas aqui da minha equipe, que é a Rógera, a minha adjunta, a Lina e a Janaína, que são da divisão de manuais e normas,
Então, nós 4 estaremos sempre à disposição para, né, principalmente nesse momento, que eu acredito que vai surgir mais dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente, tá certo? Eu, Rógera, Lina e Janaína. Sim, Natália, voltando. Então, dia 13 de fevereiro, a gente está pedindo que os processos não cheguem mais na 8.666. A gente pede que os processos já venham instruídos na nova lei, tá bom? Aí, voltando aqui para os sistemas auxiliares, a gente tem uma novidade, como eu ia falando, que é o sistema de gestão de riscos. Em breve, a gente vai deixar de usar aquele formuláriozinho que a gente disponibiliza no SEI, para que vocês façam o mapeamento de riscos num sistema, assim como vocês elaboram hoje o ETP, certo? A gente viu que esse sistema ele já está em funcionamento, a gente está só avaliando a partir de quando a gente vai pedir que ele seja utilizado de maneira obrigatória aqui na UFC, tá bom? Mas a gente vai comunicar por meio de ofício circular, enfim, como a gente sempre faz. Uma outra novidade, até para a gente, essa daqui é bem recente, foi divulgado, né, que seria disponibilizado um novo sistema para pesquisa de preço. Hoje a gente utiliza de maneira obrigatória o painel de preços, né? Acho que muitos aqui conhecem, já tiveram dificuldade com ele, né? Eu mesmo também já tentei pesquisar e tive muita dificuldade. Isso é uma demanda, inclusive, do Tribunal de Contas da União, que o Ministério da Economia melhore esse sistema, e eles lançaram um módulo dentro do Comprasnet, assim como existe o PGC, o ETP, o Gestão de Riscos, agora tem um Pesquisa de Preços. Ele tem uma carinha parecida com o do ETP digital. Esse sistema ele ainda não está 100%, a gente realizou alguns testes, mas eu acredito que ele vai ser uma ferramenta bem melhor que o painel de preços, tá bom? E aí, tão logo a gente tenha conhecimento de que essa ferramenta já está em plena utilização, a gente vai comunicar também à comunidade para que vocês possam utilizar essa nova ferramenta. No guia de pesquisa de preços, a gente já trouxe algumas informações, a gente colocou o link lá das orientações, né, para a utilização desse módulo, viu? Eu acredito que em breve, muito em breve mesmo, ele vai estar à disposição de maneira plena. E aí, uma outra novidade que eu não coloquei aqui, porque ainda não existe o layout dele, é o termo de referência digital. A instrução normativa que trata de TR, ela já está trazendo essa previsão e a obrigatoriedade de utilização dessa ferramenta. Ela só não está ainda à disposição, mas tão logo ela esteja à disposição, a gente vai ser obrigado a utilizar, assim como a gente é obrigado a utilizar o ETP digital, certo? E aí a gente também vai mantendo vocês informados, né, a partir de quando é que essa ferramenta vai ser utilizada de maneira obrigatória e a partir de quando é que a gente não vai mais poder utilizar os modelos, né, de TR que a gente tem no SEI. Gente, eu estou vendo aí, o chat está com algumas dúvidas, eu vou pedir para vocês segurarem aí um pouquinho para quando terminar a gente ir pontuando cada uma delas, tá certo? Eu trouxe aqui só a título de informação alguns documentos, né, que já estão lá no SEI, atualizados, e aí eu peço a atenção de vocês, esse exemplo aqui é com relação ao processo de contratação, de aquisição de bens, e aí eu peço a atenção de vocês para os documentos que tiver duas versões, por exemplo, o PROPLAD 022, ele tem uma versão nova e no final tem L14133/2021, então, por favor, atenção para não utilizar o formulário antigo, certo? A partir de hoje, abrir um processo, está instruindo o processo, busca a versão que tem L14133/21, tá certo? Vocês vão ver que alguns documentos não tem. Os que não tem é porque não mudou. O PROPLAD 198 não mudou, é a mesma versão. Então, vocês podem utilizar que está lá. Mas se tiver dois PROPLAD 022, duas versões lá do PROPLAD 001, você usa a que tem o L14133/21 na frente. Beleza? Aí aqui eu trago algumas sugestões de treinamentos, tá? Por favor, eu sugiro, tire um tempinho, não vai ser desperdício de tempo de forma alguma. Esses aqui que eu estou trazendo estão disponíveis no YouTube, na página do Ministério da Economia.
E aí, eu só estou trazendo 5 como exemplos, mas tem vários, né? São vídeos curtos, não são tão demorados, dá para assistir, sei lá, um por dia. Alguns têm um pouquinho mais de tempo, como esse da funcionalidade do PGC, por exemplo, mas, em regra, eles têm uma hora e pouquinho. Aí eu trouxe aqui, né, para vocês verem. O do PGC, o do decreto do agente de contratação, esse aqui é importante porque ele fala também do papel do fiscal e do gestor de contrato. Pesquisa de preço, termo de referência, importantíssimo que vocês assistam esse aqui, e o ETP digital, certo? Aí eu coloquei aqui na apresentação o link, e aí também informo que essa apresentação ela vai ser disponibilizada no site da Proplad. Daqui a pouco eu mostro aqui para vocês, no site da Proplad a gente disponibilizou um ambiente que vai ser de vocês, interlocutores de contratações. Essa apresentação que está sendo gravada vai ser disponibilizada lá, e os slides também, certo? Outros treinamentos sugeridos são na ENAP, tá? A gente, ontem eu dei uma olhada e vi que tem esses 6 hoje lá, ontem, né, até ontem estavam disponíveis, pode até ser que já tenha mais. Nova lei de licitações, planejamento e governança, aspectos gerais e pontos de atenção, modalidade de seleção de fornecedor, visão geral, sanções ao fornecedor e gestão contratual. Todos temas muito relevantes, né, para a gente. E aí, assim, agora eu concluo o que eu tinha para passar para vocês. Eu vou pedir que o colega Marcos fale um pouco aqui para vocês como é que foi a experiência dele. Ele já instruiu 2 processos de contratação na nova lei, um por licitação e outro por dispensa. E aí eu vou pedir que ele fale e em seguida a gente encerra e abre para as dúvidas, tá bom? Marquinhos, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Estão ouvindo? Sim. Ótimo. Vou ser breve. Acho que alguns já me conhecem, eu já conheço alguns, mas a gente fica feito Lombardi, né? Só por telefone, às vezes, só escuta a voz. As experiências que nós tivemos, né, foi até de forma proposital, porque o primeiro foi com a dispensa eletrônica, né, tendo em vista que a unidade da Proplad que vai executar no âmbito do sistema, né, que é o sistema de dispensa eletrônica, que é o que está objeto da Instrução Normativa 67 de 2021. Então, a gente vai ser executado, vai ser tratado a seleção do fornecedor no âmbito aqui da CAP. Então, nós fizemos de pallets, né? Desde a instrução inicial até a finalização, que foi homologado, acho que foi ontem ou foi anteontem. Eu só tenho a dizer, não que puxando sardinha para o lado da Proplad, né? Mas um sistema tranquilo, sistema até melhor do que o anterior. Então, a tendência é que a gente tenha melhores contratações, né, mais rápidas, porque permite a gente ter um contato, um diálogo mais rápido com o fornecedor, porque é tudo via sistema, que nós estamos apelidando, eu estou apelidando de pregãozinho, né? Na realidade, a dispensa eletrônica vai ser feita através do sistema que simula ou é bem próximo à interface do pregão eletrônico. Então, nós vamos fazer mini pregõezinhos, né? A instrução processual, a gente não teve nenhuma dificuldade, tendo em vista que os colegas que já estão, eu e outros, né, que operam esse sistema, já o fazem há um certo tempo, né? Apesar de a nova lei de licitações e contratos... Horácio, por gentileza, desliga teu microfone. Apesar da gente falar de nova lei de licitações e contratos, na realidade, nada é mais que um compilado de normas que nós já usávamos, né? A Luana falou nesse ponto que o que ela está abarcando a nova lei, e para quem já faz ETP, já faz pesquisa de preço, já fazia TR, não vai ter nenhuma dificuldade, a não ser a mudança de alguns termos ou o refinamento de alguns procedimentos, como é o caso da pesquisa de preço. Então, na pesquisa de preço, a gente vai ter que ter um maior rigor, né? Não que não tivesse antes, no entanto, a gente vai ter que seguir mais algumas etapas no refino e na análise, que a gente chama análise crítica, né, das pesquisas de preço, mas isso também não é novidade, porque o TCU já exigia isso, as instruções normativas anteriores já tratavam disso. Nós vamos ter só que demonstrar
né, no processo, esses nossos passo a passo, né? A gente está tentando, eu não sei se a gente vai conseguir, né, Luana, em breve divulgar, não sei se já está disponibilizado, eu esqueci de verificar isso, aquela história da planilha do Excel, né? A gente vai disponibilizar? Ainda não, a gente está aguardando, a gente está deixando o processo se consolidar um pouco mais, mas a gente está elaborando uma planilha para disponibilizar para as unidades, Pronto, né, com essa metodologia. É mais um artefato que a gente vai disponibilizar para tentar reduzir ou dirimir alguma dúvida ou facilitar essa análise crítica da proposta, né? Da pesquisa de preço, porque nós temos que fazer alguns cálculos matemáticos, algumas análises da expertise mesmo. Por isso que a gente aconselha que quem faça a pesquisa seja a unidade demandante, porque ela que conhece ou tem perto os profissionais, né, que entendem do objeto, então ele vai ter essa expertise de analisar e refinar essa pesquisa. Esse foi o ponto que eu achei que eu demorei mais em fazer tanto o processo de dispensa quanto a instrução de um processo de licitação, né, que é para placas e materiais personalizados, que o pessoal me pergunta muito. O processo já está instruído, está na fase aí de elaboração de edital na comissão de licitações, e em breve a gente vai ter, acho que até final de março, a gente vai ter essa licitação apta para solicitar empenho, né, a gente espera isso. No entanto, como eu falei, a maior dificuldade, ou que eu detive mais tempo, foi na pesquisa de preço. Realmente, você tem que parar, ficar quietinho na sala, analisando item a item, fazendo as exclusões dos preços que estão acima dos valores excessivos, os preços que estão subestimados pela pesquisa que você fez, e seguir realmente ao pé da letra o que está na norma. Fora isso, os demais artefatos, parabenizo aí a equipe da Luana, estão bem fáceis de fazer, já como a UFC, né? Eu tenho contato com outros órgãos. A UFC, ela se destaca nesse aspecto. Para quem usa o sistema eletrônico, né, nós temos os templates, né, os modelos já aí disponibilizados. Isso também não é razão elogios a Luana, mas isso é um ponto positivo que a UFC tem em relação a outras instituições, né, públicas, né, universidades. A gente já deixa os modelos já prontos. Então, os usuários, né, os diversos interessados, é só preencher e seguir aquele roteiro. Então, já em forma, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: mudança em termos práticos, para a gente que já faz, não vai ter nenhuma. A gente só vai se adaptar aos novos termos, aos novos artigos da lei, mas não tem como a gente se apavorar ou trazer nenhuma celeuma, né, uma preocupação maior, porque a gente tem uma equipe que trabalha dando essa retaguarda para a gente, que é a equipe da Proplad, né, aqui representado pela Luana e demais. E tem todo um arcabouço aí já de modelos disponíveis, e também nós estamos à disposição para dirimir dúvidas, trazer... Tem coisas que a gente não sabe, porque nem o governo federal sabe como é que vai ser, tipo, nós estamos com um dilema agora, nesse processo que eu falei das placas e materiais personalizados, como é que a gente vai fazer o edital para registro de preços, porque nem o governo fez a norma, o decreto de registro de preços ainda, com base na nova lei, tampouco a AGU disponibilizou modelos, né, de editais com essa modalidade, né, com o registro de preços. Então, se a gente vai inovar, se a gente vai esperar um pouco, então a gente também tentar com esses dilemas que serão tratados no seu devido tempo e divulgados também nos canais que a Luana já tratou aí. Mas, em resumo, é isso. Não nos preocupemos, os processos vão ser instruídos, não vamos ter dificuldades. E as dificuldades que existirem serão as que a gente já tem, né, naturalmente, pelo volume de itens ou pela inovação da aquisição. No entanto, eu acho que nós estamos bem, e, como eu falei, com um grupo, com retaguarda aí da Luana, com a equipe dela, a gente vai passar essa fase de implantação sem maiores transtornos. Ok, obrigada, Marquinhos. Continue aí para ajudar nas dúvidas, principalmente sobre pesquisa de preço, viu, gente? O Marquinhos, ele tem muita expertise em pesquisa de preço. Então, eu falei da nossa equipe, né? Roger, Janaína, Lina e eu estamos à disposição. E o Marcos também, né, Marcos? Está à disposição para esclarecer dúvidas, principalmente sobre pesquisa de preço, que são constantes. Então, é isso. A gente conclui aqui a apresentação.
E aí a gente se disponibiliza, tá aí os contatos, né, acho que todos já sabem, mas não custa nada reforçar. Só mostrar aqui para vocês o ambiente, né, que eu falei, que a gente disponibilizou no site, certo? Vocês estão vendo aí, né? Interlocutores e agentes, interlocutores de contratação. E aí aqui, a gente iniciou, na verdade, né, a inserção de dados aqui nessa página, mas a gente vai agora colocar essa apresentação de hoje e os slides também, tanto o vídeo, né, da minha fala e do Marcos, como os slides, tá bom? E aí eu encerro e aí a gente fica agora à disposição de vocês para a gente bater um papo aqui, esclarecer alguma dúvida que já exista, né? Se vocês quiserem, podem ir levantando a mão, ou podem abrir o microfone e falar. A gente está aqui entre colegas. Não precisa de tanta cerimônia. Anne, Tiago, fale, Anne. Pode falar. Bom dia, Luana. Bom dia a todo mundo. A minha dúvida, porque foi falado que tem esse novo módulo de pesquisa de preço, e ele está dentro daquele sistemazinho do SolGov, que até o Marquinhos quem dá a senha para a gente. Aí, por exemplo, um professor que tem uma demanda assim, muito específica, que eu não consigo fazer a pesquisa de preço por ele, como é esse módulo, a pessoa vai conseguir entrar, ele vai ficar público ou vai ter que criar uma senha para esse professor acessar? A gente não tem essa informação se ele vai ficar público, mas hoje ele não está. De fato, a pessoa tem que solicitar a senha do CIASG. Mas, assim, é um procedimento muito rápido. O Marcos Barbosa é até quem concede essas senhas. Existe um tipo de processo, um formulário já padrão, e a pessoa faz o processo, manda para a CAP e a CAP já gera essa senha. Viu, Anne? Eu acho que esse módulo não vai ficar aberto, porque se ele ficar aberto, eu acho que vai ficar lento que nem o painel. Acho que deve ser a forma que o governo encontrou de deixar ele mais eficiente no termo de agilidade da pesquisa, né? Ele só vai ter acesso quem tem senha, então eles estão refinando, talvez. Pelo que eu percebi, ele está se tornando um banco de preços que é o que a gente tem hoje pago, né? Pesquisar em lotes e tal. Ah, entendi. Como a maioria dos nossos colegas que tem a mesma senha, que solicita item do CIAD, solicita que acessa CICAF, faz ETP, então quem faz ETP obrigatoriamente vai ter que ter essa vinculação da pesquisa. A gente pode até vocês ir solicitando, né, a inclusão desse módulo. Eu vou até verificar se eu estou já apto a fazer essa concessão. E senão a gente vai tomar as iniciativas aqui para fazer as habilitações, né, necessárias. Porque aqui eu faço o ETP e faço toda a instrução processual. Agora, na pesquisa de preço, vou dar uma coisa muito específica, aí eu peço para a pessoa que está solicitando para ela me ajudar com a pesquisa. Mas aí qualquer coisa eu abro o processozinho e peço para tu. Mas se for muito moroso a pessoa se pesquisar, às vezes eu chamo a pessoa do lado, que eu fiz outro dia com o pessoal aqui do grupo. Professor, vamos fazer aqui do lado, né? Eu chamei as pessoas, ficamos aqui do lado e estamos fazendo junto. Então pronto, nós vamos fazer. Às vezes a pessoa compra só aquela compra para não ficar o acesso de muitos cadastros, né? Se for uma coisa corriqueira, é melhor ela ter uma senha. Se não, algo pontual, a pessoa marca uma reunião, né? E faz junto. Tá ótimo, obrigada, Marquinhos. Não. A Patrícia Moura fez aqui algumas perguntas. No Guia para a Realização de Pesquisa de Preço, após o sucesso nos parâmetros de pesquisa 1 e 2, sistemas oficiais e contratações similares, é permitido realizar pesquisa com fornecedor sem realizar busca em mídia especializada? Há uma ordem obrigatória? Não tem uma ordem obrigatória. A gente entende que, superados os itens 1 e 2, né, comprovada a tentativa, você pode utilizar com fornecedor. Página 8, tabela 1. Os prazos de validade se referem à data da pesquisa ou à data da compra? A data da
finalização da compra, certo? Lá no relatório geralmente aparece data da homologação, data do resultado, então é a data de conclusão da compra. Página 9. Se não for encontrado preço no prazo de 9 meses, será permitido abranger a pesquisa com um prazo maior. Então, será necessário aplicar o IPCA para compras realizadas há mais de 9 meses, ou apenas para aquelas com data de compra superior a 12 meses. Qual é o limite máximo? 24 meses. O índice de correção será aplicado para o período entre a data de compra e a data de pesquisa de preço, correto? Vamos lá. Por que dessa regra dos 9 meses? A IEN, ela estabelece 12 meses na data de divulgação do edital, certo, gente? Então, esse prazo de 9 meses, ele é um prazo interno, estabelecido pela Proplad, considerando aí uma estimativa de 3 meses até a divulgação do edital, para que a gente garanta que na divulgação do edital a pesquisa tenha no máximo 1 ano, certo? Não tem limite máximo, a IEN não estabelece, e nós também não estabelecemos esse limite máximo. A IEN só diz que para preços com mais de 1 ano tem que utilizar um índice de atualização, né? E por último, o índice será aplicado para o período entre a data da compra e a data da pesquisa. Eu entendo que o índice tem que ser aplicado a partir da data do resultado até a data do envio do processo, ou da finalização. Você vai estar lá instruindo o processo, né? E aí você faz essa atualização na data que você está instruindo. O Maurício. Essa eu respondo. Pois vai, Marquinhos. O Maurício acho que é o aqui. Luana, o Thiago Moura também havia levantado a mão. Você ainda tem alguma dúvida? Eu vi que ele baixou, aí eu fiquei na dúvida. Você ainda quer falar, Thiago? Vai, Marcos. O Maurício está perguntando a respeito do papel da central de compras do governo, se nós vamos utilizar. Na realidade, Maurício, nós já utilizamos, certo? Agora sim, eles, com relação à central de compras, eles trabalham com itens estratégicos, né? Quais sejam notebooks, grandes, fez uma compra agora de então o governo federal ele pega aqueles itens estratégicos no qual ele vai pegar em escala, e é um item que é, entre aspas, comum para todo o Brasil, já que o Brasil tem várias realidades. Então, nós há muitos anos já participamos, né, nas compras da central de compras. Então, faz alguns anos que a UFC não faz o seu próprio processo de aquisição de computadores, por exemplo. É sempre a central de compras e a gente entra como participante, tá certo? Eu penso que vai continuar com essa parceria, já que eles nos demandam formalmente e também divulgo na sua página os itens que estão à disposição. A UFC sempre prima por participar por lá, já que são itens que são comprados com, geralmente, uma marca renomada, conhecida, de qualidade, e eles têm um corpo técnico, né, maior. Agora, o problema é a demora, né? Geralmente, esse processo dura 6, 7, 8, 9 meses, tá bom? Obrigada, Marcos. A Patrícia Moura está perguntando também, mas a Proplad vai pedir para aplicarmos o índice a partir dos 9 meses? Não, a gente não vai. O que acontece às vezes? Se o processo chega aqui e a pesquisa já tem 9 meses e meio, 10 meses, às vezes a gente devolve para a unidade, se tiver algum saneamento a fazer, pedindo que ela nos devolva o mais rápido possível, para que a gente possa aproveitar essa pesquisa e divulgar o edital com no máximo 1 ano, certo? Caso contrário, a gente pede que a unidade refaça a pesquisa. Se ela não conseguir refazer a pesquisa, e se ela já tiver ultrapassado 1 ano, aí vai ter que ser feita a atualização. Luana, Delano Almeida está pedindo a palavra. Pode falar, Delano. Bom dia, pessoal. Meu nome é Delano aqui, eu sou de Russas, né? Estão me ouvindo bem aqui? Sim. Pronto, na verdade é mais uma dúvida um pouco mais futura, né? Mais para frente. Aqui no campus a gente teve um treinamento junto com a prefeitura, né? Justamente a gente fez um curso de licitações, né? Da nova lei. E aí foi falado, né? Que uma das inovações foi o princípio da segregação de funções, né? Da licitação. Que na verdade é que a licitação agora ela deverá ser feita por várias mãos, né? Às vezes ficava concentrado várias etapas em uma unidade só, um departamento só, e agora a tendência é ser mais dividida. E uma das coisas que o Chutor falou
é que talvez o ETP seja feito por uma unidade, o TR seja feito por outro, e a pesquisa de preços também seja feita por outra unidade, né? Eu queria saber se vocês já viram algo, se já isso está em algum planejamento, está em discussão, porque eu estou vendo que vai continuar do mesmo jeito, né? Aqui, por exemplo, a gente aqui do campus, a gente faz ETP, faz ITR, a gente faz a pesquisa, né? Mas, segundo ele, né, a tendência é isso mudar um pouquinho, né? Eu queria saber de vocês se tem alguma previsão para isso. Obrigado. Oi, Delano. Obrigada aí pela pergunta. Assim, eu não conheço esse instrutor, eu não sei de onde, né, se ele atua em algum órgão federal, mas eu discordo um pouco dessa visão dele, dessa segregação tão maximizada. Assim, essa questão da segregação de função, ela não é nova. Ela é nova porque ela está mais bem estabelecida na nova lei, mas o Tribunal de Contas da União já vem batendo nessa tecla há muito tempo. Inclusive, nós aqui da UFC fomos auditados, nós fomos um dos primeiros órgãos auditados nessa seara de contratações públicas pelo TCU. À época, por ocasião de resposta ao TCU, a gente estabeleceu, né, segregação. Inclusive, o modelo que hoje está estabelecido, ele foi, digamos assim, aceito pelo TCU, né? E a gente entende que da maneira que é feito hoje, já atende ao princípio da segregação. E assim, eu particularmente não vejo muito sentido em, por exemplo, o campus de Russas fazer o TR, outra unidade, não sei, na PROPLAD fazer a pesquisa, principalmente numa demanda que é uma demanda de Russas. Russas conhece a demanda que ele tem e o que ele precisa. Então, a pesquisa de preço, ela está muito atrelada ao TR, ao ETP. Então, eu acho até meio arriscado fazer essa segregação dessa forma. Qual é a segregação que existe hoje? Unidades demandantes delimitam o que ela precisa, fazem a pesquisa de preço porque elas conhecem o que elas precisam. A PROPLAD começa a atuar verificando conformidade daquilo que foi feito. Aí nós temos, num outro setor, que é a coordenadoria de licitações, a elaboração do edital, a realização do procedimento licitatório. Então, assim, a gente já trabalha com uma estrutura robusta de segregação de funções, né, dentro do ambiente universitário e dentro da estrutura que a UFC tem. E a gente nunca foi questionado, né, depois da implementação dessa segregação, a gente nunca foi questionado pelos órgãos de controle sobre essa questão, não. Então, assim, não temos essa previsão da LUNA de fazer, de ampliar ainda mais a segregação, não. Só para complementar, eu também achei estranho, né? Até questionei ele um pouco, porque eu achei estranho uma pessoa fazer ETP e outra fazer o TR, né? Só que aí ele falou que é justamente para ficar mais especializado, né? O ETP seria uma coisa inicial, até com as coisas mais originais do campus, da unidade, né? E o TR seria acrescentando mais a parte jurídica e também teria a questão da pesquisa, que seria algo mais especializado, né? E aí, realmente, eu achei estranho, mas acho que também pode funcionar também, porque você criando... A gente tem muita dificuldade com pesquisa, né? Querendo ou não, geralmente, a gente que é do administrativo, a gente que faz, né, a pesquisa. Então, a gente precisa também do auxílio do professor, se for alguma coisa específica, né? Então, justamente, o que você está me dizendo corrobora com o que eu falei, né? Se você, que é técnico do campus, precisa do apoio do seu professor, imagina se essa pesquisa for realizada aqui, que a gente está mais distante da realidade de vocês, né? Então, nesse pensamento aí que eu acredito que não vai ter uma segregação mais afinada, pelo menos até que a gente receba essa recomendação de algum órgão de controle. Tá bom. Obrigado, viu? Maurício, você quer falar? Só para complementar a minha dúvida que eu tirei com o Marcos, porque é o seguinte, a gente sabe que já foi adquirido, de fato, né, pela central de compras, computadores, mas eu não sei, né, pode ser um desconhecimento meu, se outros itens podem ser adquiridos também, né, havendo orçamento, claro. Como, por exemplo, eu estava vendo que eu estava estudando a aquisição de água mineral, acho, lá no central de compras, né, e caso havendo, a gente poderia ter esse tipo de aquisição, de repente, para a nossa unidade, águas minerais, por exemplo, havendo a central de compras?
A depender do objeto, Maurício, se estiver alinhada à estratégia de contratações da UFC, né, por exemplo, água mineral, eu acredito que não está, né? Mas, por exemplo, a gente compra licença de software, a gente entra em IRP deles, né, intenção de registro de preço, de computador, e se realmente surgir algum item que seja da nossa necessidade, a gente pode participar, por exemplo, alguma coisa específica das residências, né, eletrodomésticos, por exemplo, mobiliário, por exemplo, mas a gente precisa ter essa abertura, né, então quando eles lançam o edital, o Marcos pode complementar, que ele é quem faz mais esse procedimento aí de cadastrar a intenção, a gente sempre é informado e a gente consulta a unidade que a gente entende que poderia ter essa necessidade. É porque, assim, o governo, eu não sei, no governo anterior, não sei como é que vai ficar a tendência nesse novo governo, mas a gente participa, tem um projeto chamado Transforma Gov, né? Esse Transforma Gov tem várias ações, uma das ações essas são as compras estratégicas, né? Eu não vou chamar compra compartilhada para não confundir com as nossas, mas as compras estratégicas. Eu participo do grupo. Toda vez que há um objeto, eles informam no grupo. Então, mas como eu falei, só são itens que são considerados, geralmente tecnologia ou alguma inovação, tipo o TaxiGov. O TaxiGov, a UFC tinha feito dela, aí a Central de Compras chamou a gente para uma reunião e disse que queria lançar o TaxiGov para o Ceará. A gente participou. Ou seja, são projetos ou de inovação, né, soluções de inovação, ou itens que, devido ao volume, terão um grande ganho de economia de escala. Mas a gente é informado, sim, eles sempre nos informam, ou manda por e-mail, ou manda no grupo, essas demandas que são em nível nacional, para ter uma adesão, e com isso atingir o objetivo que é todos tenham serviço ou produto, né, de qualidade, ao menor preço possível, comprando em grande escala. A Patrícia está fazendo uma pergunta aqui muito pertinente, porque isso aqui é uma novidade da IN 65, né, que é a nova IN de pesquisa de preço, com relação à justificativa para a escolha do fornecedor. Eu tentei fazer a pesquisa no painel, tentei resultados de outros órgãos, não consegui, fui para fornecedores. A IN pede que a gente justifique. Por que eu escolhi mandar e-mail para aqueles 30 fornecedores? Aí, assim, a justificativa é o que de fato aconteceu. Normalmente, você consulta pregão, né, você verifica as compras que foram realizadas com aquele objeto ou com um objeto similar e seleciona uma lista de fornecedores e manda um e-mail. Eu entendo que é uma justificativa relativamente simples, o que você colocou aqui no chat, né? A empresa universitária, por exemplo, tem uma lista que foi construída a partir de dados de fornecedores obtidos em diversos processos licitatórios no país e outros encontrados em pesquisa no Google, site de empresa no ramo gráfico. Então, a justificativa é essa, para a sua escolha, né, da lista de fornecedores consultados. Mais alguém? Aline, pode falar, Aline. Oi, Luana, bom dia. Bom dia. Luana, na verdade, eu queria até ver se algum colega pode dar também alguma dica. O novo catálogo de compras de catálogo de materiais, que a gente pesquisa o CATMAT, mas eu tenho tanta dificuldade de usar. Existe dentro desses treinamentos, algum treinamento para utilizar? Porque eu penso que ficou muito pior, porque antigamente eu colocava qualquer palavra e vinha uma lista, e agora ele divide em subgrupos, aí a gente tem que olhar um por um. Para mim ficou mais difícil. Agora eu não sei se é a forma como eu estou fazendo que dificulta a pesquisa. Colega Marcos, Aline, você tem alguma contribuição? Eu vou mandar um lenço para mim. Aliás, eu tenho um lenço aqui, você pega um lenço aí, vamos chorar juntos, porque é a nossa dificuldade. Infelizmente, essa parte o governo está deixando a desejar, né? Por quê? Eu chamo a Luana de Loura, né? A Loura sabe que a gente estava ontem chorando as pitangas para ela a respeito de um processo aqui que a dificuldade de a gente achar um preço, um código. E quando a gente vai pedir para cadastrar, é um século para eles cadastrarem e não cadastram. Então, essa parte da codificação, inclusive, é um ponto que eu pedi para a Luana, que na assessoria
houvesse uma insistência, né, ou uma recomendação mais forte para a unidade demandante colocar, por quê? Em virtude do sistema de dispensa eletrônico, né, até do próprio pregão, isso pode atrasar o processo em 30, 60 dias só por causa de um código, tá entendendo? Porque, é bobagem, não, é a porta de entrada do item no sistema. Sem esse item, não tem licitação, não tem IRP, não tem empenho, não tem nada, porque ele é a base, né? Mas isso o governo ainda não facilitou a nossa vida. Eu, no caso, aqui na pesquisa de preço, eu tenho um ponto positivo, porque eu acesso o sistema como se eu fosse lançar o pregão. Aí eu consigo pesquisar de uma forma melhor, tá entendendo? Mas, em virtude dessa demanda, acho que a sua demanda é a demanda de todos, porque é a dificuldade de todos, inclusive a nossa, eu vou tentar identificar uma forma mais ágil, né, da gente fazer essa pesquisa no sistema, nessa plataforma aí que você está falando, sem ser com a minha senha, como se estivesse lançando um pregão. Porque todo mundo aqui, a da licitação, aqui do compra, a gente entra como se fosse lançar uma dispensa, uma compra, e fica pesquisando, porque por lá é melhor a pesquisa, certo? Mas aí não tem cabimento vocês estarem fazendo dessa forma. Eu vou tentar identificar uma maneira mais racional, né, de fazer isso e mais prática. Eu agradeço. Se eu conseguir, vai ser divulgado via AGE, tá bom? Ou então lá na página que a Luana falou, no cantinho lá dos agentes, né, dos interlocutores. Isso mesmo. Aí, Marcos, outra coisa, a gente vai tentar fazer um processo de compras agora de manequins simuladores. E aí tem uma dificuldade enorme, porque não tem tanto a parte de pesquisa de preço, como a parte de CATMAT, é uma dificuldade. Existe um CATMAT geral para boneco simulador, mas ele é muito geral. Aí, nesse caso, o que você aconselha fazer? Eu usar esse CATMAT geral, ou eu fazer a descrição e solicitar que cada boneco seja incluso no... A gente pode partir nas duas frentes, né? Dependendo da tua urgência, pede logo o cadastro. No dia que eles cadastrarem, fica lá eternamente, né? Até mudarem o novo catálogo dos itens. E, dependendo da sua urgência, você já pode seguir com esse código genérico aí, né? Eu também tenho um código aqui na manga que eu encontrei ontem, eu depois faço. Tá bom, segredo nosso. Beleza, então. Pois Mas é bom pedir cadastro, viu? Porque mesmo que eles demorem, no dia que cadastrarem, na próxima que você for comprar, não vai ter problema. Pois então, quando eu fechar a lista com a descrição bem direitinho, aí eu mando. Certo. Claro. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Vocês vão ter. Ok, gente, nenhuma dúvida mais, ninguém tem nenhuma observação? Bora. Então, gente, assim, eu fiquei muito feliz com a participação de todos, a interação, né, o objetivo realmente era esse, né, eu sei que a gente vai precisar de outros momentos como esse, a Proplad se compromete a tornar esse contato mais frequente, a gente vai tentar, de repente, fazer uma reunião dessa, não sei se mensal, bimestral, agora, né, com a implantação da nova lei, talvez num intervalo menor, mas aí vocês vão ser comunicados, certo, dessas datas, da próxima data, e queria agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade de todos, a paciência, né, de estar aqui ouvindo, e nos colocar à disposição para esclarecer dúvidas. Eu sei que as dúvidas vão surgir, de fato, na operacionalização, quando vocês estiverem, né, na frente do computador, instruindo os processos, e dizer que a Proplad está à disposição, podem contar com a gente está junto nessa, tá bom? Bom dia a todos. Tchau, bom final de semana. Tchau. Tchau, bom dia, bom final de semana.